Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vão ouvir esse vídeo aqui. E vou para a pregação, né? Já vamos começar. Eu vou fazer uma pregação aqui terminando um capítulo que eu comecei, o capítulo 3 de João, e foi até metade, mas vou terminar agora na outra pregação, tá bom? E o título aqui é o encontro com Nicodemos, ou seja, o encontro de Jesus com Nicodemos. Eu tenho já no outro vídeo gravado até onde que eu vou começar aqui agora, que é muito importante saber o restante aqui, né, desse texto. E diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que temos visto, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aqui então Jesus estava pregando, né? E Nicodemos foi ter de noite com Jesus, porque durante o dia ele não podia ser visto, ele era um dos principais dos judeus, um mestre em Israel. E se ele alguém tivesse visto ele, iam falar para os principais dos judeus lá: olha, o fulano estava lá onde que Jesus estava pregando. E os fariseus eram contra, né? E então ele interpelou Jesus, e essa pregação, então ela foi, eu fiz a pregação até no versículo 9, aliás, está no versículo 8. Aí agora eu vou começar do 9 em diante, né? Que é a mesma pregação, mas é muito comprida, é muito longa, não dá para fazer tudo uma pregação uma vez só, né? Mas continuando aqui, Nicodemos respondeu, aliás, diz a palavra aqui: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por exemplo, o vento, de onde ele vem ninguém sabe, para onde ele vai também ninguém sabe. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas qual é a interpretação disso? Você, quando vê o vento vindo, ele derruba a árvore, ele faz estrago, não faz? Você vê o mover do vento quando é forte, ele faz tudo isso. Ele faz, onde ele passa arrebentando tudo. Ele tem o trabalhar do vento, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Mas você vê o movimento do vento fazendo aquilo que seria um estrago aqui, outro lado, derruba a árvore aqui, outro lá. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, recebe Jesus Cristo como Salvador e recebe o Espírito Santo dentro dele.
Então, o trabalhar do Espírito é assim. Você vê os efeitos do vento, né? E não vê o vento, nem de onde ele vem, nem para onde vai. Do Espírito também. Eu sou nascido de novo, nasci de Jesus, um novo nascimento, né? Que eu recebi Jesus como Salvador, e tenho o Espírito Santo dentro de mim. Mas o Espírito Santo, ele, se você ora aqui, Senhor, vai cura uma pessoa lá nos Estados Unidos. Isso tem acontecido, já tenho orado por pessoas longe, e lá tem sido curado. Você vê a ação do Espírito Santo lá, mas não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai, porque você não vê ele. É igual o vento você não enxerga, e o Espírito você também não enxerga, porque a não ser que Deus dê a visão espiritual, né? Então, mas você vê a ação do Espírito Santo lá curando, libertando e sarando e salvando, mas não vê o Espírito Santo, nem de onde ele vem, nem para onde vai. Mas você vê a ação do Espírito Santo. Assim é o vento. Você vê a ação do vento, mas não vê o vento de onde vem, nem para onde vai. E assim todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos estava de boca aberta, né? Jesus explicando, e ele não entendia, né? Achava que o novo nascimento era voltar no ventre da mãe e nascer de novo, e não era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando do nascimento sobrenatural, nascer do Espírito. Quando você recebe Jesus como Salvador, você recebe o Espírito Santo, então passa a ter uma nova natureza dentro de si, porque o Espírito Santo está dentro de você. Então o trabalhar do Espírito Santo na tua vida já muda tudo a tua vida, porque coisas que você fazia de errado, você não faz mais. Você vê a ação do Espírito Santo, mas você não vê o Espírito Santo. Entendeu? É assim que funciona, né? Isso tudo. Jesus, quando pregava, ele levava tudo para o campo espiritual, mas o pessoal, a maioria hoje, eles falam tal, e às vezes não entendem, mas a pregação que Jesus fazia, sempre ele pegava algumas parábolas, né? Até era mais complicado ainda, mas é tudo no Espírito, pelo Espírito. Diz assim, Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? O Nicodemos perguntou para Jesus: mas como pode acontecer uma coisa assim? Aí Jesus falou para ele: mas você é mestre em Israel? Ele era um mestre em Israel, Nicodemos. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? O Nicodemos acabou com o Nicodemos. Era um mestre, não entendia nada. É aquele detalhe, às vezes tem um cara que é doutor em tal coisa, mas não entende a palavra. Eu preguei numa casa, preguei para uma promotora e 2 juízes. Aliás, um juiz e um desembargador, era uma família, 2 irmãos e uma irmã. E depois que eu preguei para eles, esse texto mesmo, que eu preguei, que é o primeiro texto que eu prego para a pessoa receber Jesus, é esse aqui. Aí ele falou, olhou para mim, depois terminei, ele falou assim: a gente fala que é doutor e coisa e tal, mas o senhor, na palavra, o senhor é um doutor também, porque nós estamos aprendendo, a gente está aprendendo aqui, um desembargador, um juiz e uma promotora, que é a minha irmã, e a gente não conhecia, não sabia. É igual o Nicodemos, era um mestre de Israel, mas não conhecia a palavra, não entendia da palavra, que é no campo espiritual, né? A gente até deu risada depois, né? Porque eu falei: não, o senhor é um doutor, na palavra o senhor é um doutor, porque nós somos doutores, não entendia nada. Assim era Nicodemos também, né? Mas aí, continuando, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que temos visto, porém não aceitais o nosso testemunho. Jesus, ele testificava para o povo, ele falava das coisas de Deus para o povo, e o povo não acreditava nele. É isso que acontecia.
Então, o que Jesus quis dizer aí? Nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. E Jesus falou nós por quê? Porque quem testemunhava da palavra de Deus e testemunha é o Pai, Ele que estava na terra, e o Espírito Santo. Nós dizemos o que sabemos, mas vocês não compreendem isso, não aceitam isso. E não aceita o nosso testemunho, ele fala aqui. Que Jesus testemunhava. Quem testemunhava ali era o Espírito Santo, Deus, né? Ele e a palavra. Deus, Jesus e a palavra, que testemunhava das coisas, dos acontecimentos, né? Mas eles não aceitavam o que Jesus falava, nem a palavra dizia, porque a palavra é de Deus. E Jesus estava na terra, ele estava em carne e osso, mas era 100% homem, 100% Deus. Então, por isso que Jesus falou: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, mas porém vocês não aceitam o nosso testemunho. Que Jesus sabia todas as coisas, a palavra é a palavra, está falando, e Deus também. Nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, mas vocês não aceitam nosso testemunho. Ele está falando da palavra dele e de Deus, ou do Espírito Santo. Na verdade, eu te digo que, aliás, aqui já li, né? Se vós falei de coisas terrestres, não me crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Como crereis se eu vos falar das celestiais? O que Jesus está falando para Nicodemos? Eu estou falando das coisas terrestres, das coisas simples, né? Não é por parábola, e você não está me entendendo. Mas se eu falar das celestiais, você acaba não entendendo nada mesmo. Até porque ele não tinha recebido Jesus como Salvador, dali em diante ele recebeu Jesus, e o Espírito Santo daí faz a diferença, né? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e dá sabedoria a ele. Eu estou meio correndo aqui, senão o tempo passa. E ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Olha, e ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus falou assim, que ele estava no céu e estava aqui na terra fazendo toda a obra que devia ser feita, e que ele veio para morrer por nós pecadores, e depois ele voltaria ao céu. Por isso que ele falou aqui, ninguém subiu ao céu, somente Jesus, que estava lá já, né? Senão o que desceu do céu. Quem desceu foi o próprio Jesus, para fazer o sacrifício, que nasceu de Maria. O Filho do Homem que está no céu, já apontava a volta dele para Deus, para o céu. O próprio Jesus. E diz aqui a palavra: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que quer dizer aqui? Moisés, quando estava no deserto, aquele povo murmurava demais. O povo murmurador, até hoje o povo murmura, né? Mas naquela época era uma murmuração só, e contra Moisés, né? E Deus falou para Moisés: Moisés, você pega um haste de madeira, um haste de madeira, e faça uma serpente de bronze e coloca lá. Todo aquele que pecar, todo aquele que se levantar contra você e contra mim, vai ter que ir lá num sentido de obediência, não de idolatria, de obediência. Que se prostrar ali, então ele vai ser perdoado e sarado. Se não for, ele vai morrer. Então Moisés pegou a madeira, fez lá, fundiu uma serpente de bronze e colocou lá para o povo, e avisou o povo. O que significa a madeira? A madeira significa Jesus Cristo, a cruz. O que significa a serpente de bronze? Bronze significa juízo. E o que significa a serpente? Serpente é a serpente, é a origem do pecado, que se originou lá no Éden.
O juízo é a serpente que vai ser colocada lá, é juízo. E a serpente aponta nos origens do pecado. E a cruz representa Jesus Cristo. Jesus, então, essa maneira figurativa de colocar uma serpente de bronze no madeiro, etc. Então, esse significava, apontava para Jesus. Apontava para Jesus. Assim como que tinha aquela serpente de bronze lá que apontava, o povo ia lá para ser perdoado, né? Era uma ordem na época. Então, não no sentido de idolatria, mas de obediência. Então, assim, aquele que se chegar a Jesus, ele será perdoado dos seus vossos pecados também. Então, é uma coisa simbólica, mas que é profunda, né? É quase uma parábola, né? Então, o que significa? A serpente, a madeira significa a cruz de Cristo, a serpente significa juízo, e a própria serpente também aponta a origem do pecado. Então, Jesus se tornou lá por nós, diz a palavra, se tornou o nosso Salvador, nosso Libertador, estava na cruz. E Ele, então, que se nós chegarmos a Ele, né, pelo sacrifício que Ele fez lá na cruz, então nós seremos perdoados também. Dá para entender? Não dá para explicar muito, que eu quando prego na igreja eu explico, bem explicado, mas aqui não dá tempo. Mas dá ainda para entender, né? E passando para frente, para que todo aquele que nele crê, olha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E porque esse versículo todo mundo conhece. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. De que maneira? A maneira que Deus amou é inexplicável, né? É imensurável. Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho lá na cruz por nós, para derramar o sangue, para ser morto por nós e perdoar os nossos pecados, lavar os nossos pecados. Então, eu não posso aqui dar muito, aprofundar mais, porque já está acabando o tempo, mas assim, uma pregação bem mais, com mais tempo, dá para explicar melhor, né? Mas aqui já dá para a pessoa ter uma noção, né? Mas, gente, eu vou orar agora por cura e libertação. Já está acabando o tempo, tá bom? Senhor Deus eterno, Pai, eu peço a Ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, vai tocando, Senhor, em todas as nações, tribos, línguas e povos da face da terra, aqueles que precisam de cura, de libertação, aqueles que precisam, Senhor Deus, ser salvos. Toca agora, sejam sarados, sejam curados, sejam libertados, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.